Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Fechando mais uma semana que foi repleta de acontecimentos muito importantes, com alguns desdobramentos, inclusive, na manhã dessa sexta-feira. A Polícia Federal continua a colocar filas para andarem aqui no nosso país. E hoje quem foi convidado para dar um passinho à frente numa dessas filas foi um general da reserva do Exército Brasileiro que foi flagrado no dia 8 de janeiro, participando da tentativa de golpe aqui no nosso país. As cenas eu irei compartilhar aqui com vocês. Esse general da reserva também foi auxiliar de Pazuello ao tempo que ele foi ministro da saúde, entre aspas, aqui do nosso país. Ele já está com as suas contas bloqueadas e cada vez mais que o pente fino for sendo passado sobre algumas figuras que estavam no centro do poder aqui no nosso país, isso fará com que muitos deles terminem na Papuda, na Colmeia ou em Bangu 8, dependendo da situação de cada um ou de cada uma, né? Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo e sobre outras situações também que revelam aquilo que eu já disse nos nossos encontros anteriores. Nós não estamos mais numa luta política tradicional. Nós estamos combatendo, nós os progressistas, as pessoas humanistas, no campo civilizatório, nós estamos combatendo vigaristas. E hoje eu vou colocar aqui para vocês uma revelação de uma dessas figuras, né, que anda falando coisas aí pelas redes sociais, dentro do parlamento brasileiro, e precisa ser desmascarada, né? Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E venha participar das nossas atividades. Dê o seu joinha, mande seu comentário, compartilhe os nossos vídeos e, se puder, se inscreva também aqui no nosso clube de membros, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, notícia, né? Sexta-feira não vai ser, esse final de semana não vai ser nada agradável aqui para um general da reserva e as pessoas que estão no seu entorno, que tinham algum tipo de conexão com ele. Notícia é: Polícia Federal faz buscas contra general da reserva em investigação sobre ataques do 8 de janeiro. Ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Ridalto Lúcio Fernandes, é suspeito de organizar invasão dos poderes. Bom, suspeito, né? Mas a situação dele não está nada agradável, né? A gente vai ver no corpo da matéria aqui, né? Essa figura deve ter distribuído muitas fotos, né, de farda, né? E sim, sempre para dar aquela legitimada, né, no seu comportamento. Eis que aí ele, uma das imagens que ele divulgou, mostrava que ele estava no centro, né, dos ataques no dia 8 de janeiro. Vou compartilhar aqui com vocês, vamos ver se vai rodar. Vamos lá. O pessoal acabou de travar a batalha do gás lacrimogêneo. Acreditem, a PM jogou gás lacrimogêneo na multidão aqui durante meia hora. E agora eles estão aqui na frente. E o pessoal está aplaudindo a Polícia Militar. Tá aplaudindo a Polícia Militar. Tá aqui, ó. Aplaudindo porque a gente sabe que eles cumpriram ordem. E eles estavam aqui para defender patrimônio. A maioria deles aqui é bem intencionado. A maioria é bem intencionada, né? Os mal intencionados é aqueles que estão que defenderam os prédios, a democracia, que cumpriram o seu dever, né? General, entre aspas. Tem que ser aplaudido, sim. General, o senhor está com essas cenas aí. É impressionante, né? Eles acreditavam mesmo que ia dar um golpe, né? E aí eles gravavam essas cenas assim para passarem para a posteridade, né? Olha, titio estava lá, vovô estava lá, papai estava lá, o mano estava lá. Só que agora, né, as cenas estão aí e a situação vai ficar muito complicada para criaturas como o senhor, né? Se outros já estão sofrendo sanções muito pesadas, não é porque o senhor usou farda que vai escapar, né? Muitas pessoas falam, ele vai para a reserva, vai perder, vai continuar com o salário. Gente, mas adianta ter salário e estar em Bangu 8? Está na Papuda ou está circulando com tornozeleira eletrônica, tem que mandar fazer calças com a boca, né? Com a perna um pouquinho mais larga? É complicado, né, gente? Não é agradável para essa gente, né? Vai ficar ali com radinho de pilha ali, Papuda FM, 24 horas no ar, ou Bangu 8, 24 horas no ar. Complicado, né? E nesse contexto, cada vez mais a direita vai se desesperando, porque olha só o que essa gente está sendo obrigada a ver. O ministro Barroso assume a STF com recados ao Congresso e à extrema-direita. A festa foi belíssima ontem, né? Uma festa extremamente representativa de uma posse num país democrático
com um ministro que entende do que ele está fazendo ali, o que é a Constituição e o que é o papel de um ministro na Suprema Corte, né? Em discurso de posse, o ministro indica que não pretende recuar em pautas progressistas. E não tem que recuar, ele tem apenas que dizer o direito. Como eu disse para vocês, a expressão jurisdição, aplicar a jurisdição, quer dizer no latim, juris dicere, dizer o direito. E o que vai fazer o ministro Barroso? Vai simplesmente interpretar aquilo que está nesse livrinho aqui, que é o livrinho de todos nós, dos cidadãos brasileiros. Bom, aqui no texto da matéria aqui do Bernardo Melo Franco, a gente lê o seguinte: a julgar pelo discurso de posse, Barroso não está disposto a se curvar à pressão conservadora. A pressão conservadora do quê? Ele tem que dizer o que está na Constituição, interpretar a lei à luz do que está nos princípios fundamentais, né? O ministro elogiou decisões do STF que beneficiaram mulheres, negros, indígenas, casais homoafetivos. Ele prometeu que a Corte continuará a empurrar a história na direção certa, a ver se isso significará a retomada de debates paralisados por seus antecessores, como ações que questionam a validade da lei de anistia para torturadores. Então, é o que vai acontecer. O que muitas vezes acontece nas cortes superiores, como aqui no Brasil, é que muitas demandas são paralisadas por algumas artimanhas dentro dessas cortes que acabam não pautando os assuntos, e aí os assuntos ficam sem definição. Eles ficam causando prejuízos à nação, à democracia e parcelas significativas da sociedade brasileira. Então, esperemos todos, né, que o Supremo, pelo menos nesses capítulos, ele diga o direito, como é o papel de uma Suprema Corte aqui no nosso país, sem ter receio que se os deputados extremistas estão querendo paralisar pauta, se estão fazendo protesto para um lado, protesto para o outro. Olha, como eu disse para vocês, a Constituição será interpretada. Bom, e aí a gente vê ainda algumas situações em relação ao dia de ontem, com a participação do ex-presidente da República, que cada vez mais ele vai saindo do noticiário político e cada vez mais ele vai mergulhando no noticiário policial. Golpista que ameaçou colapsar o sistema ainda vê Bolsonaro como chefe de Estado. Ana Priscila revela não se arrepender de ter apoiado Bolsonaro e critica condenações pelo STF de golpistas que participaram no ataque do dia 8 de janeiro. Então a senhora aqui, ela está muito encalacrada, tá? Ela ainda acho que não percebeu ainda, e eu acho que jamais perceberá, gente, aquilo que aconteceu. O tipo de envenenamento que essas pessoas sofreram, não, é típico de a cabeça de alguém que pertence a uma seita. E quem pertence a uma seita nunca condena o líder da seita, por mais que sofra algum tipo de consequência. Eles acabam se auto-martirizando, né? Aqui na matéria do Estadão, na entrevista que foi feita ontem com ela, logo depois do depoimento, ela respondeu algumas questões, né? E aí vem: e por que a senhora não é mais, ou seja, bolsonarista, né? Ela não se classifica como bolsonarista. O que te fez mudar de opinião? Assim, no começo de 2016 até 2017, eu fui uma das primeiras bolsonaristas, mas depois, com o passar do tempo, estudando, eu não gosto do termo bolsonarismo, porque isso remete a um messianismo político. Bom, é exatamente isso que a senhora está fazendo, né? Parte de um messianismo político. Então, hoje eu confio na pessoa do ex-presidente Bolsonaro. Vejo ele, reconheço ele como chefe de Estado. Só que ele não é, tá, minha filha? E eu só não gosto do termo bolsonarismo porque isso remete a um messianismo político que vai de encontro aos meus princípios. Hoje a senhora vê falhas do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o 8 de janeiro. A senhora falou no depoimento que não teve um soldado para dizer para vocês recuarem. O Bolsonaro poderia ter feito isso, dito isso. A senhora vê, então, alguma falha nisso? Não, não vejo falha. Então, vejam bem. Ela disse que se tivesse um soldado que dissesse, olha, sumam daqui, comanda aqui o general, o sargento mandou vocês saírem, todo mundo sairia. Mas ela não entende que o Bolsonaro poderia ter dado esse comando lá atrás. Ela tenta isentar o Bolsonaro de todas as formas, né? Ou seja, vai ficar na cadeia tentando proteger o Bolsonaro. Gente, como acontece em todas as seitas, todos os grupos terroristas, todos os grupos mafiosos, todos os grupos de bandidos, sempre tem esse comportamento. Você não vai ver ninguém da quadrilha lá do Pablo Escobar dizendo que o Pablo Escobar mandava matar pessoas. Você não vai ver ninguém acusando. A gente pega aqui o julgamento do Eichmann, né?
que foi um dos operadores ali do Holocausto na Segunda Guerra Mundial, ele não incrimina o Hitler, ele se coloca ali como um burocrata, né? Uma figura. Se vocês pegassem algum sobrevivente lá, terrorista do 11 de setembro, eles não iam dizer, não, fiz isso porque foi Osama que mandou a gente fazer isso. Não, gente, haverá sempre esse tipo de proteção, né? Você não vai pegar ninguém da máfia chinesa, máfia japonesa, máfia russa, enfim, incriminando algum personagem, incriminando quem de fato se locupleta, quem dá as diretrizes, né? O Bolsonaro hoje ele publicou isso aqui nas redes, dizendo, olha, que ele não tem nada a ver com isso. Quem está dizendo isso é a bandida. A bandida está dizendo que o chefe do movimento não teve nada a ver com isso, mas está dentro da lógica, né? Ele acha que isso está isentando a figura dele de responsabilidades. Vamos acompanhar aqui o que ele publicou. Alguma vez, a senhora já teve contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro? Na Câmara dos Deputados em 2016. Alguma vez o ex-presidente Bolsonaro ligou para a senhora? Nunca, não, senhor. A senhora conhece ele pessoalmente? Conheço, sim, senhor. É do relacionamento pessoal? Não, senhor. A senhora pode apresentar alguma prova que vincule o ex-presidente Bolsonaro às invasões? Não, senhor. A senhora acha que ele patrocinou, fomentou essas invasões? Não, senhor. Então é o seguinte, o Bolsonaro ele publicou no tweet dele esse depoimento que foi prestado por ela, que foi ali feito, né, através da inquirição de um deputado bolsonarista. Então, quer dizer, quase que uma encomenda, né? Bom, a luta continua, né? Mas ela continua contra a vigarice, como eu tenho dito para vocês. Uma coisa que passou despercebido por muita gente na sociedade brasileira, até porque é um tema sempre muito delicado, né? Foi um embate que teve entre a deputada bolsonarista, a Carla Zambelli, e o ministro Silvio Almeida lá na Câmara. Vamos acompanhar aqui do que se trata para a gente ver com quem nós estamos lidando aqui no nosso país, né? Se você ainda não descobriu. Vamos lá. Toda qualquer fala que revele preconceito, discriminação, Assim, a Carla Zambelli estava criticando aqui se o ministro não ia falar nada por conta daquele episódio envolvendo lá a assessora Daniele Franco no Ministério da Igualdade Racial, que ela está ocupando ali, né? E ele, enfim, foi surpreendido ali com os fatos, né? Porque, afinal de contas, né, gente, abrindo um parênteses aqui, foi uma coisa absolutamente inaceitável, né? Como é que o Ministério Daniele tem uma figura com essa moça capaz de fazer as coisas que ela fez, de publicar as coisas que ela publicou, enfim. Isso é um negócio que já devia logo de cara, quando tomou conhecimento da publicação, ela devia exonerar imediatamente para não deixar dar nenhum tipo de repercussão, né? Demorou. Gente, algumas horas nesse tempo que a gente está vivendo são fatais, né? No quesito entendimento sobre as coisas da política do nosso país. Vamos acompanhar aqui essa cena. Fala que não condiz com absolutamente nada daquilo que eu prego. Agora, o que me chama muito a atenção nesse caso, deputada, e eu fico feliz até que a senhora faça assim, a sua preocupação com a questão racial, de preconceito, né? Eu não sei se nesse caso a sua preocupação é porque de alguma maneira se falou branco, mas eu espero que a senhora tenha essa mesma atitude quando se tratar da população negra também. E eu não sei exatamente se a senhora tem esse tipo de Eu sou casada com homem negro. Solidariedade. Eu sou casada com homem negro. Isso para mostrar... Aí ela, para justificar, né, o comportamento dela, né, mostrar uma isenção, que ela não tem nenhum... É porque ela estava querendo se isentar daquele comportamento, até perseguido um homem negro lá em São Paulo com uma arma, né? E por pouco o indivíduo ali não foi alvejado, né? Mas aí ela disse, eu sou casada com um homem negro, né? E o Silvio ali reage ali, dizendo para ela que o fato de ser casada supostamente com um homem negro não exclui, né, da cabeça de uma pessoa uma série de outros envenenamentos, né? Como nem sempre ter relação com pessoas negras faz com que as pessoas tenham visões emancipadas do mundo. Então, agora, a grande questão... Você está me acusando de racista? Ele está me interrompendo. Ele está me acusando de racista. Ela perguntou, o senhor está me chamando de racista? Não, senhora Carla, ele está chamando a senhora de cretina, a senhora de bandida, a senhora de mentirosa, né? A senhora, essas mesmas pessoas que
que ficam hoje falando, fazendo críticas aos personagens que estão à frente da República, eles simplesmente ignoraram, né, o que se passou aqui em termos de comportamentos absolutamente inaceitáveis dessa gente que estava nos ministérios de Bolsonaro. Esse aqui é o marido da senhora Carla Zambelli, né? O que ela está dizendo aí que ela é casada com um homem negro. Ao que a gente pode ver aqui, a cor da pele de todos os personagens aqui é rigorosamente a mesma. Então está acontecendo alguma coisa aí, né, na visão que essas pessoas têm sobre o mundo e como elas têm se utilizado de algumas ferramentas para tentar legitimar aquele comportamento insano, inaceitável, criminoso que elas têm. Vou deixar as imagens para vocês, você congela, e depois você tire suas próprias conclusões, né? A deputada estava falando a verdade ou ela estava querendo enganar quem com esse tipo de discurso? Gente, eu fico por aqui, mais uma vez, um grande abraço, mande seu comentário aqui para o nosso portal, mais tarde eu estou de volta aqui com vocês, tá bom? Tchau!